Bom, agora que nós estamos com os nossos cordões prontos, nós vamos para a parte final, que é costurar os cordões na madeira. Então, aqui eu tenho uma cavilha de 5 milímetros e eu tenho uma agulha de tricô 12 milímetros. Então, o meu projeto colorido eu fiz na agulha. Eu poderia usar a agulha de tricô ou a cavilha ou uma vareta lisa, né? Como essa madeirinha aqui, ó, lisa, né? Ela simplesmente lisa, só que com as duas pontinhas retas assim. Essa cavilha de 5 milímetros, para cortar, você vai precisar de uma serrinha, tá? Ou de uma faquinha de serrinha. E bem devagarzinho, e cortando, e rodando, cortando, e depois lixar, né? Para tirar as imperfeições. Isso vem eu encontrei no Palácio das Ferramentas, né? Loja de materiais de construção ou loja de madeira, que vende madeira, tá certo? Se for usar galho de madeira, gente, eu vou dar uma sugestão para vocês, tá? Vocês higienizem o galho, lava, e o ideal é deixar ele de molho por 15 minutos numa mistura de água com água sanitária. E aí depois lava em água corrente e deixa secar, se possível, ao sol. Claro que nós estamos falando de galhos mortos caídos, né? Que a gente não vai arrancar galho de árvore vivo, né? Então, é só uma sugestão. Bom, nós vamos iniciar a costura pelo primeiro cordão, tá? O mais curtinho. Então, nós vamos passar o fio que nós deixamos, né? Na agulha de arremate. E vamos prender na madeirinha. Eu dou umas 4 laçadinhas aqui, ó. Fiz uma, duas. E vou fazendo de forma que ele fique proporcional, não fique com buraquinhos. Ó, quanto mais juntinho ele ficar, melhor. Então, você vai fazendo, vai dando uma puxadinha. Pra ele ficar bem justinho aqui, não ficar folgado. Ó. 1, 2, 3, e vou terminar aqui atrás, ó. Eu só venho com a 4ª laçadinha aqui pra trás. Então, eu passo aqui por dentro do ponto. Deixo ele bem justinho e vou dar um nozinho pegando uma alcinha aqui, ó, a mais próxima. Passei, puxo para não estragar o trabalho. Pronto. Já prendi. Agora, esse pedaço de fio, eu vou esconder por dentro do ponto aqui, ó. Vou passando aqui por dentro do ponto. Com cuidado, para ele não sair do outro lado e não ficar aparente. Ó, para ele não ficar aparente aqui do outro lado. Então, depois que eu passei aqui um pedaço,
eu posso cortar o fio, a sobra, né? Eu corto esse excesso. E pode colocar um pinguinho de cola aqui, para ele ficar bem firme. E agora eu vou repetir a mesma coisa do outro lado. Então, dando continuidade, ó. Nós vamos repetir esse processo com todos os cordões, tá? Vamos procurar passar o fio pelos pontos de forma que eles fiquem próximos, né? Para não ficar um buraquinho. 3. Ó, já tenho 4. Venho aqui para trás. Passo o fio aqui, mais próximo, né, no ponto. E vou dar um nozinho aqui. Para esconder. Então, eu vou terminar aqui a costura dos cordões e volto para a gente falar sobre o acabamento das franjas e a colocação do fio para pendurar. Bom, então, fiz a costura dos meus cordões, né? E lembrando, na hora de fazer a costura, vocês prestem atenção pro lado que vocês vão deixar o arremate, tá? O arremate tem que ficar sempre pro verso do trabalho, para não ficar pontinha aparecendo. Outra coisa, depois que costurou, aí você ajeita, porque às vezes pode ficar um pouquinho torto, porque o fio de malha, ele tem memória. Então, você tem que ir ajeitando ele para ele ficar na posição certinha, tá? Esse terceiro cordão, se ele ficar um pouquinho mole, ceder um pouco, ou esse último aqui que nós vamos colocar as franjas, ele tem uma certa tendência de ceder um pouco, abrir aqui. Eu sugiro que você passe uma agulha, uma linha na agulha, na cor do fio, e vai fazer um alinhavo aqui, ó, por dentro, assim, escondido, não vai aparecer. Só para ele segurar na posição, tá? Para ele não ceder, porque fio de malha, a tendência é ele dar uma cedida. Esses que estão com pontos mais firmes, eles não cedem. Mas esses mais molinhos, e esse que vai levar a franja, como vai pesar um pouco, ele pode ceder um pouco. Então, a gente passa uma costurinha aqui de leve. Eu vou botar a franja e depois eu vou passar uma costurinha e vou mostrar para vocês como eu faço. Eu vou marcar do início ao fim, aonde eu vou colocar as franjas, tá? Então, eu vou colocar da segunda pipoca aqui, ó, dessa, até a segunda pipoca do outro lado, para ficar proporcional. E daqui até aqui eu tenho 29 pontos. Então, eu vou cortar 29 cordões de 1 metro e vou aplicar no meu painel. Tá? Então, eu meço aproximadamente 1 metro.
e corto 29 cordões. Vou dobrar o meio. E vou começar aqui nessa minha segunda pipoca. Aí eu vou usar uma agulha um pouco mais fina para puxar o fio. Desse jeito. De forma que eles fiquem ponta com ponta no final. E vou repetir até o outro lado. Então, eu vou continuar colocando as minhas franjas aqui. Então, eu vou passando aqui, ó, pela alcinha da corrente. E vou dando uma puxadinha para ele ir ajustando aqui. Então, eu vou terminar aqui e volto pra gente colocar o fio de pendurar. Bem, eu já coloquei todas as franjas aqui, ó, no meu painel. E vocês podem perceber como ele já cedeu aqui, ó, tá vendo? Isso é normal. O que eu vou fazer? Passo uma linha na agulha de costura normal, na cor do meu fio. E vou simplesmente passando pelas correntinhas aqui, assim, ó. Como se fosse um alinhavo. Por dentro das correntes. Essa costura, ela nem vai aparecer, tá? Eu vou passando aqui, ó, na beirinha. Vou passar em todas elas, até do outro lado. Não precisa começar muito lá da ponta, pode ser daqui onde ele começa a ceder. E vamos passando e dando uma puxadinha. Para ele ir ficando no lugar. Não puxa muito, vai fazendo aos pouquinhos e puxando. Então, passei toda a costura aqui, ó. Viu? Ajustei, dei uma puxadinha no fio para ele ficar bem encostadinho aqui. Tem que puxar devagar e fazendo aos poucos. Levanta, bota encostado numa parede para ver como que o fio vai se comportar. E aí sim, você pega, achando que já está o suficiente, você dá um arremate aqui nessa linha. E corta para finalizar. Ele não vai aparecer. Tá? Então, é isso. E agora é só a gente colocar um cordão aqui. Pode ser o próprio fio de malha.
mesma cor. Suficiente para pendurar o painel. Eu dou uma voltinha aqui. Prendo do lado, faço a mesma coisa do outro lado. Só que aqui eu faço ao contrário, para ele ficar igual. Certo? Se o seu fio for muito elástico, você dá um nozinho aqui. O meu tá bem elástico, então eu vou dar um nozinho aqui. Só pra ele não esticar muito na hora de pendurar. Certo? É isso. Aí é só ajeitar. As franjas eu não costumo cortá-las, tá? Eu deixo elas mesmo desordenadas, né? Assim, mesmo que fique uma mais curtinha, uma mais comprida, que eu gosto desse movimento, né? E é isso, gente. Tá pronto o nosso painel. Então, eu espero que vocês tenham gostado, que vocês façam lindos painéis meia-lua, né? Half Moon quer dizer meia-lua.